Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Existe um texto, para mim, muito profundo no Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, verso 20. Eu, particularmente, nunca ouvi nenhum sermão sobre o assunto. Ouvi coisas parecidas sobre o que Jesus está falando ali, mas não exatamente usando esse texto como base, né? E ele é muito interessante. Eu espero, de novo, participar de um desafio com vocês, de mostrar que esse texto ele não é um texto religioso. Embora pareça, embora você tenha sido ensinado de que tudo que Jesus falou é assunto religioso, né? Que Jesus foi um homem religioso, não é verdade, mas nós somos ensinados assim, tá? Jesus foi muito mais do que qualquer coisa que nós podemos nomear. Jesus, a melhor definição talvez seja essa, foi Deus entre os homens. Não foi qualquer líder religioso, não. Ele não foi um líder político, não. Então, não veio aqui simplesmente trazer novas ideias. Bom, poderíamos falar muito sobre isso, não é o tema do vídeo. Então, em Mateus 5:20, Jesus fala assim, olha, se a vossa justiça não sobressair a dos fariseus e escribas, jamais entrareis no reino de Deus. Veja, um exemplo de justiça na época de Jesus, entre os homens, não à vista de Deus, mas entre os homens, eram os fariseus e os escribas, né? A roupa deles era impecável, eles eram bem financeiramente, falavam bem, tinham escolaridade da mais alta, etc. Pode imaginar, então, eram tidos como pessoas especiais. Hoje dizem assim, como que fala aqui, por exemplo, área nobre da cidade, né? Aí você vai morar nos jardins, nossa, é a área nobre da cidade. Então, dizem assim, já que as pessoas que moram num lugar tão caro como nos jardins, moram numa área nobre, logo elas são nobres, né? E aos olhos dos homens elas podem ser aplaudidas, mas se elas não forem nobres no caráter para Jesus, não vai pesar nada. E trazendo as palavras de Cristo para hoje, seria mais ou menos isso, hein? Mas se vocês não forem mais nobres que aqueles que moram nas áreas nobres, vocês não vão herdar o reino de Deus. A nobreza que o homem procura não é a que Deus gosta, não é a que Deus aceita, não é a que Deus exige de nós. Trazendo para o mundo religioso, Cristo estaria falando, olha, se vocês não forem mais justos que os padres, os pastores, as freiras, de modo algum entrarei no reino dos céus. Veja, você ficar vivendo uma vida isolada para dizer que você é santo, não é exigência de Deus. Você ficar no monastério, lá em cima de uma montanha, afastado de tudo e de todos, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem refrigerante, sem chocolate, tudo isso para dizer que está vivendo uma vida santa e você não tem contato com o ser humano comum, Deus não se admira com isso aí, não. Isso aí não é o que Deus está pedindo de nós. Veja, Jesus, eu não sei se você sabe, a Jesus em Nazaré, ele era um favelado. Nazaré era uma favela. Sabe, Jesus nasceu ali, não nasceu ali, mas cresceu ali, no meio daquilo tudo, com pessoas comuns, estudando com pessoas ali do dia a dia, passando por experiências iguais a de qualquer outro. E nessa circunstância, ele tinha que se sobressair. E esse é o nosso desafio. Nosso desafio é nós sermos em caráter, olha o que eu estou falando, muito mais do que a sociedade é.
Há várias pessoas que não são seguidores de Cristo e, de repente, se tornam seguidores de Cristo, ou supostamente se tornam seguidores de Cristo. Então, a admiração que essas pessoas têm por Jesus aumenta muito de uma hora para outra. E é sincera. Só que eles acham que Jesus é como um super-herói. Ele está ali só para ser admirado, ele não está ali para ser imitado. E Jesus tem que ser imitado por nós. Nós temos que viver a vida que ele viveu. Temos que andar, João fala assim, temos que andar como ele andou. Temos que ser obedientes como ele foi. Temos que pensar da maneira como ele pensou. É isso que Jesus está falando ali. Se vocês forem como qualquer outro, se vocês forem como os religiosos determinaram, ou como a sociedade determina de alguma forma, de modo algum entrareis no reino. Aí você fala, mas por que não? Porque se eu fui tão honesto, eu fui tão justo, eu já falei aqui no canal, já bateram a porta na minha cara, dizendo, olha, eu não mato, eu não roubo, só faltou lá completar assim, não preciso de Deus. Tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que se acha muito boa para o reino de Deus. Acha que a justiça dela já está, sabe assim, está transbordando. Eu já fui convidado a estudar a Bíblia com pessoas. Teve um homem uma vez que ele só faltou colocar a gente para correr, mal educado, áspero, mas ele tinha certeza que daquele jeito ali, pagava as contas dele, pronto, está pronto para entrar no céu. Olha, se você tem essa ideia baixa do céu, você precisa aprender muito. Viver na presença de um Deus Santo exige muito mais. Exige muito mais. E eu repito, já falei isso várias vezes no canal, e repito, para morar na presença de Deus, primeira coisa, você tem que realmente querer morar na presença dele. Você tem que realmente admirar o reino que ele está oferecendo. E muitos, a maioria, diz a palavra, não serão salvos. Jesus fala que o caminho da perdição é largo e o da salvação é estreito. Não foi Deus que fez o caminho largo da perdição. Não foi Deus que fez estreito o caminho da salvação. É o modo de viver das pessoas que fez isso. Elas não gostam das coisas de Deus e elas ficam do lado da maioria, porque a maioria das pessoas estão intoxicadas com o mal, intoxicadas com o pecado, então elas gostam daquilo e querem viver com aquilo. Eu não preciso ir muito longe. Esse é um teste bem simples que eu vou te passar. As coisas criadas por Deus para a gente comer fazem mais sucesso do que as coisas que Deus não criou para a gente comer, que são os alimentos industrializados, por exemplo. O que faz mais sucesso? Às vezes eu vou num café da manhã, numa padaria, muito especial café da manhã, as frutas são muito desprezadas. Tem pessoas que nem sabem que tem fruta ali. E é self-service, ela passa ali, mas ela tem frutas de um lado, do outro lado tem salsicha de porco, ovo mexido, bolinho de carne, croquete de frango. Ali que a pessoa vai. Ela nem olha para as frutas. Tá entendendo? Quantas pessoas não gostam de água, por exemplo? Eu estou dando aqui exemplos básicos, tá? Para você, raciocinando, estudando e orando, aí na sua casa, chegar a grandes conclusões. Deus está chamando você para grandes pensamentos. Deus está te chamando para grandes ambições espirituais, acima de tudo. Não é pecado ter ambição material, não é isso, mas não é um ponto aqui. O ponto aqui é ambição espiritual. É disso que nós estamos falando agora. É ter a justiça acima dos fariseus e dos hipócritas.
É ter uma vida espiritual muito acima do que a vida de uma pessoa religiosa. Você está pronto para o desafio? Você está pronto para esse chamado que Cristo está fazendo? Eu espero que sim. E se você não estiver, não se desespere. Deus está usando esse vídeo agora para te chamar. Deus não desistiu de você. Você pode tomar uma decisão agora mesmo de tomar uma nova vida e ter uma vida muito superior à dos escribas e dos fariseus, dos homens comuns que não se importam com Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, ajude o nosso canal. Nós estamos tendo poucas visualizações, isso não é bom para o YouTube. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo, porque assim outras pessoas vão assistir também. Isso ajuda o nosso trabalho, ok? Orem por... Nós contamos com a oração de vocês. Orem por esse canal. Orem por esse trabalho que nós queremos fazer, que é muito além do canal. Tá? E se inscreva no canal, lógico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Acompanhe todos os nossos vídeos. Orem por nós, nós oramos por vocês e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.